Completou 50 anos, viu o nascimento e o crescimento de um novo produto, aprimorou processos de gestão de investimentos, lançou uma nova estrutura de perfis de investimento, ganhou novas patrocinadoras, superou as metas de rentabilidade de todos os planos, implantou um novo sistema de gestão, fortaleceu sua cultura interna, aprendeu a vender, conquistou seus participantes mais novinhos, se posicionou como solução completa de planejamento familiar. Este foi o ano de 2023 da Elos Previdência Complementar. E o que esperar para este ano de 2024? Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Elos Entre Nós. Vamos abrir essa nova temporada trazendo em nossa mesa de conversa os principais resultados alcançados em 2023, fatos influenciadores, estratégias adotadas e impactos nos planos de previdência e, claro, na vida dos nossos participantes. Mas não vamos falar só do que passou, vamos também falar das perspectivas para este ano de 2024. E para estrear esse segundo ano do nosso programa, temos ninguém menos do que o nosso diretor superintendente, Ezequias Cândido de Paula, que também é a estreia dele aqui nesse programa, né? Muito obrigada, Ezequias, pela presença e seja muito bem-vindo ao Elos Entre Nós. Muito bem. Como a Vivian falou, eu sou superintendente da Fundação Elos, eu sou economista com especialização em finanças. Estou há 20 anos atuando nesse segmento, de previdência complementar e sou um daqueles felizados que faz o que gosta e ainda me pagam para fazer o que eu faço. Obrigada, Ezequias. Outra participação ilustre é do Fabrício Costa, diretor de serviços atuariais da Mirador, nossa parceira em consultoria atuarial aí por alguns anos, que veio direto de Porto Alegre aqui para Floripa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, então, é uma grande satisfação para mim estar aqui com vocês, 3 referências, a Vivian, o Ezequias e o Léo, no segmento de Previdência. Agradecer o convite da Elos. Vocês sabem que o Gaúcho é muito tranquilo, Tudo que nós queremos é um motivo para poder vir para Santa Catarina, então não se preocupa com isso do direto de Porto Alegre, Inclusive, até antes de me apresentar, aproveitar a oportunidade para parabenizar elas pelo trabalho que vem fazendo, as iniciativas na área de comunicação, dentre muitas, o próprio lançamento ano passado do podcast, acho que foi na terça-feira que eu acessei o site, também vi o novo relatório, li, uma ótima leitura, super bem escrito, boas práticas de transparência, de prestação de contas, Então, realmente, parabenizar vocês pelo trabalho que vem sendo realizado. Eu sou Fabrício Crapo Costa, sou atuário por formação, graduado em Ciências Atuariais na URGS. E há mais de 10 anos já estou atuando na Mirador, onde hoje sou sócio e diretor de serviços atuariais e acompanho toda a equipe aqui junto na gestão atuarial dos planos de previdência das Elos. Perfeito. Obrigada, Fabrício. E o último convidado, não menos ilustre, mas já tem a cadeira cativa aqui no nosso programa, inclusive como mediador aí de vários programas, da última temporada. Obrigada, Léo, por estar aqui conosco para falar um pouco aí de 2023 e de 2024. Obrigado, Vivian. O prazer é meu receber esse convite mais uma vez, poder estar aqui e dividir um pouco com os participantes, Bom, sou Leonardo, atual gerente de investimento da Elos. Sou formado em administração, tenho especialização em finanças, banking e gestão estratégica de pessoas e estou nesse segmento há 12 anos, E na Elos aqui há um pouco menos de 2 anos. Obrigado, mais uma vez. Obrigada. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, falando mais focado nos resultados 2023, A gente, como o Fabrício colocou, a gente divulgou agora dia 29 de abril, o nosso relatório anual 2023, este ano no modelo integrado, Então um relatório de gestão, mais um relatório de sustentabilidade, seguindo um padrão global de apresentação de resultados e transparência, o GRI, que ele é um extenso conjunto de normas e indicadores de relato anual, unindo a sustentabilidade às finanças e demais operações. Os dados relatados devem refletir sobre como a empresa atual
sobre como a empresa atua na identificação e gestão de seus impactos ambientais, sociais e de governança. Então, a gente trouxe esses temas para dentro do nosso relatório, né, naquele formato que vocês conhecem, mais permeado, né, por esses temas de sustentabilidade. Somos pioneiros, junto com outras 4 entidades de previdência, nesse formato de relatório. E além do formato, né, vamos falar das realizações e resultados do ano passado, que a gente compila nesse documento, nesse relato anual. E acho importante começarmos pelas estratégias macro, né? Então, primeira pergunta vai aqui para o nosso diretor superintendente Ezequias, né? Para que traga para a gente aqui quais os principais pontos estratégicos que guiaram o time da Elos em 2023, né? Em todos os resultados que a gente alcançou. E como a gente já viu pelo próprio formato do relatório, os temas ASG estavam na nossa pauta prioritária, né, Ezequias? Isso mesmo. Eu avalio que esse tema de meio ambiente, sustentabilidade, é um tema que tem se tornado forte no mundo, né? E a Elos começa a ter uma atenção maior voltada para isso. Isso vem muito em função de um novo patamar que nós estamos chegando. Na verdade, a maioria das empresas tem dificuldade em desenvolver esse trabalho porque elas estão ainda tentando resolver outros problemas, outros pontos que precisam ser melhorados, né? E nós conseguimos aí, ao longo desses últimos anos, né, pensando em equipe, né, a gente sempre, do ponto de vista estratégico, sempre na busca da excelência, esse é um ponto importante, sempre buscando fazer da melhor forma possível, e nós não tínhamos dúvida de que para fazer melhor é preciso ter gente feliz trabalhando, é preciso ter gente que tenha conhecimento, que tenha treinamento, e aí sim nós reforçamos a nossa área de gente e gestão para trabalhar esses temas e vir dessa forma, então, através de pesquisa entre os próprios colaboradores, pesquisas confidenciais, para que ele tivesse a coragem de escrever o que ele realmente acha que é em termos de clima organizacional. Então nós procuramos trabalhar muito bem isso, e aí conseguimos ter um mapa de como estava a Fundação Elos e o que nós deveríamos apontar para que pudesse então chegar nesse ponto de excelência, né? Que é o ponto que nós estamos ainda na captura. Esse talvez é um ponto teórico onde a gente está sempre buscando e a gente nunca chega lá, porque quando você melhora um pouco, você percebe que tem outras coisas para se melhorar. Então, eu acredito um pouco, uma grande parte aí do sucesso nos resultados que a gente teve o ano passado. Então, o primeiro é esse, ter uma equipe, né, aí engajada, né, trabalhando, né, uma equipe que tem motivação, que está ali, que existe de fato o trabalho em equipe entre todo o nosso grupo, né? E, seguido disso, aí sim, você vai ver a área de investimentos. Tivemos que investir em investimentos, uma plataforma tecnológica nova para ter a melhores controles, melhores acompanhamentos, a equipe também, treinamento para a equipe. Então, isso, a gente percebe que eu tenho que observar onde está o gap, onde eu preciso investir e investir naquilo que o resultado vem. E eu poderia estender isso por todas as áreas, em alguma medida cada área nossa dentro da Elos teve um upgrade, né? Se for falar em comunicação, a gente observa assim, como a nossa área de comunicação evoluiu nos últimos anos e quando a gente lê, o próprio Fabrício falou aqui, o nosso relatório anual, ele sai com a linguagem, com a diagramação, assim, conteúdo, né, bem de nível bem elevado, né? E eu costumo dizer, eu sempre falo, olha, é preciso que o relatório, o participante que leia a primeira página, ele se sinta encorajado a continuar a leitura até o final. Então a gente percebe que nós estamos chegando lá, né? E veio bastante melhorias nessa linha. Então, eu vejo isso, é um conjunto, mas que a base está na equipe, né? Os resultados são pessoas que trazem, então é o trabalho em equipe, é trabalhar a equipe motivada, isso é que ajudou bastante aí na consolidação dos resultados que nós vemos aí. Sem falar ainda que o ano passado, acho que vale mencionar também, acho que a Vivian já comentou aqui no início, a Elos completou 50 anos, então foi um ano onde a equipe toda, né, você ter o privilégio de estar numa empresa que está há 50 anos trabalhando de forma ali sólida, né, isso traz também um ponto muito positivo para dentro desse contexto, né?
Ezequias, e você comentou muito bem sobre o clima, né, treinamentos, o proporcionar um time confiante, né? Esse empoderamento do time é que permitiu passos audaciosos, como, por exemplo, o lançamento de um plano instituído que era sonhado há algum tempo, né? E ir para um mercado que a gente ainda não conhecia, porque o Futurize a gente ampliando aí para os familiares, aprendendo a vender, né? Isso tem muito a ver com o empoderamento do time? Sim, com certeza. Você tem você incentivar a inovação, né? De você, olha, traga uma ideia que ela vai ser avaliada, vai ser usada. Então, isso faz com que exista uma participação maior. E quando a gente constrói algo em equipe, num grupo maior, a gente tem a tendência de conseguir ser mais assertivo. O Futurize, ele veio nesse contexto, né? Onde a Elos vinha, então, né? Nesse trabalho, equipe motivada, e você... era em alguma medida também algo que os próprios participantes pleiteavam isso, né? Porque a gente sabe que a previdência complementar, que é o nosso negócio, ele é algo que ele é construído ao longo do tempo, é um investimento de longo prazo. Imagine você ter seu filho nasça hoje, você faz um plano para ele de previdência, quando ele chegar nos 18 anos de idade, por 18 anos, contribuições mensais, ele terá um acumulado que vai fazer muita diferença para ele. Então, se ele não conseguir ir para uma faculdade pública, ele vai ter condições de cursar uma privada, ele vai ter condições, em alguma situação, de poder fazer um intercâmbio. Então, assim, mas ele já chega lá em outro patamar, já chega mais bem instrumentalizado, pelo menos financeiramente, para isso. E o que move nossas ações, o nosso DNA é isso, é pensar soluções, né, dentro do contexto, né, de finanças, contexto orçamentário, para que as pessoas tenham, então, a tranquilidade financeira para poder viver, né? Que aí a gente volta de novo a falar em felicidade e tal, porque isso é que é importante para o ser humano, é isso, é ele ser feliz, né? Então, qualquer problema desvia desse assunto. Então, o que a gente puder fazer para que evite, né, que o nosso participante, quem está junto a Elos, não tenha esse tipo de preocupação, a gente faz. Então, o Futurize, ele vem muito nessa linha. Então, é um plano importante, ele é para a Elos porque implica em outro patamar, em um crescimento da Elos, né? E ele é importante para o nosso participante também, que ele vem atender um pleito onde eu posso, então, e agora nós podemos, de forma geral, com o público em geral, né, oferecer o plano e oferecer, então, essa proposta de solução financeira. Ótimo, Ezequias. Bom, Léo, aproveitando esse gancho do Futurize, né, a área de investimentos esteve com um holofote ainda mais virado, né, para vocês aí do time de investimentos em 2023, porque a gente indo a mercado com um novo plano, né, em que permite, né, numa modalidade instituído, né, para os familiares, ele olhar uma previdência de banco ou de uma outra entidade, comparar para ver o que vale mais a pena, a gente traz aí um holofote, né, aceso ali, né, e uma pressão sobre a área do time de investimento, né, para trazer esse resultado que é um diferencial competitivo, né, com certeza a rentabilidade. Quando a gente olha para os números de 2023, né, que todos estão ali no nosso relatório anual, inclusive, a gente vê que foi um ano muito positivo, foi um ano que o time de investimentos da Elos fez grandes mudanças também na forma de gestão, né? E um ano de colher resultados muito bons, né? O que tu pode trazer pra gente? O que foi aí os fatores determinantes aí para isso, para esse resultado positivo? Legal. Acho que antes de entrar nesse ponto, eu queria só resgatar a fala inicial do Fabrício sobre o relatório anual, né? Bem rápido. Eu estou cursando um curso de mestrado aqui na Universidade Federal e do meu trabalho, eu baixei 90 relatórios anuais das entidades, né? E o meu trabalho ele vai ser no sentido de explorar ali esses relatórios. E eu pude perceber, né? Eu li agora o nosso que a gente acabou de lançar, assim, como realmente a estrutura, né, nova, ela faz bastante sentido, torna, né, a leitura muito mais dinâmica. Então, né, só trazendo essa ênfase, porque realmente é uma mudança importante, né, para elas. Mas indo, né, no ponto que você trouxe, né? Eu acho que a gente teve... Eu listei aqui 4 pontos, né, pra gente falar rapidamente. O Ezequias falou primeiro, e só para trazer, né, a gente mudou o sistema onde a gente faz a gestão e o controle dos investimentos, né, e o participante que está nos ouvindo, né, quem já pôde participar de uma implementação de sistema sabe que é um processo árduo, né, mas esse processo ele foi concluído em junho, julho,
né? A gente, então, atualizou o sistema de investimentos e isso, né, trouxe mais eficiência, trouxe mais controle, né, para o nosso portfólio. Então, acho que esse é um ponto de destaque, uma inovação que foi feita. Né? Tem uma outra questão, né, que a gente mudou a estratégia, né? Antes, a gente tinha no portfólio da Elos uma quantidade bastante grande de fundos, gestores, né, diversificados nas classes de ativos. E então a Elos tomou uma iniciativa de estruturar alguns fundos exclusivos, né? E aí, de forma muito sucinta, para o nosso participante poder entender, o fundo exclusivo, diferentemente dos fundos que você encontra na plataforma, onde você tem conta corrente, por exemplo, né, o fundo exclusivo você não consegue, porque ele é estruturado para atender aquele cliente, no caso a Elos, né? E aqui todos os planos de benefício, então, compram, né, cotas desse fundo. E por que eu estou comentando isso? Porque você tem uma competitividade de custo, né? Você tem uma estrutura onde você consegue imprimir no regulamento do fundo aquela estratégia que faz sentido para a entidade naquele período. Então hoje, Vivian, quando a gente olha, né, renda variável, multimercado exterior, que são algumas classes de investimento que a gente pode alocar, a gente só tem fundos exclusivos da Elos, onde o participante conta com esse benefício, né? Então, essa consolidação, ela também trouxe mais eficiência, a gente consegue ficar mais próximo dos gestores, né? Isso refletiu nos retornos dos fundos, né? Então, quando a gente percebe, né, as classes que mais trouxeram rendimento, né, no ano passado, primeiro, renda variável, né? Então, o nosso fundo exclusivo, ele entregou de retorno no ano em torno de 24%. A Bolsa de Valores colaborou nos últimos 2 meses, né? Novembro e dezembro foram muito positivos. Depois de renda variável, aquela parcela que a gente faz a alocação em empréstimo para o participante, né, também trouxe um retorno bastante positivo, né, em torno de 13%, 12% ao ano. E por último, a renda fixa, né, não menos importante. O brasileiro está acostumado com a renda fixa, né, o CDI, a taxa de juros, né, fluiu numa taxa bastante alta. Então, foi um outro ponto bastante importante para as nossas alocações, né. Acho que, por último, né, só para complementar, a gente fez a reestruturação dos perfis de investimento, né? Então, hoje a forma como a gente estrutura os perfis de investimento dos planos CDs, do Elos Prev, do Futurize e do CD Eletrosul, né? A gente tem uma estrutura padronizada com 4 perfis: protetor, equilibrado, dinâmico e visionário. Inclusive, a gente fez um podcast no ano passado explicando sobre isso, né? Se quem tiver curiosidade pode acessar as redes sociais lá para pesquisar mais detalhadamente. Mas essa estrutura, ela trouxe mais escalabilidade para o negócio, né? Isso, então, ajudou também, obviamente, no processo do ano passado. Legal, Léo. Bom, pegando agora esse gancho do Léo, a gente vai para o Fabrício, né? Porque nós temos dois tipos de plano, né? Aqui na Elos, 2 modalidades, né? O CD, que é esse agora que inclusive o Léo explicou, que tem os perfis de investimento, em que toda essa variação, né, na cota, né, mensalmente, a rentabilidade, a gente olha no nosso saldo e já vê ali, né, influenciando diretamente. Isso, exatamente. E para o pessoal que é plano BD, né? Nós temos hoje 2, né? O Engie foi transferido para outra entidade, mas ainda no nosso relatório a gente traz as informações do Engie, né? Então, o plano BD Engie, BD Eletrosul e BD CGTE. O que o participante pode... Como é que ele tem que analisar os resultados, né? Tanto que vem do investimento como outros resultados, para que ele olhe para o plano, para que ele analise melhor o que está no nosso relatório anual, né? Sob que ótica o pessoal do plano BD olha. Então, acho que essa diferença, vamos aproveitar aqui a teu expertise, né, na área atuarial para explicar essa diferença entre BD e CD. Perfeito, Viviane. Então, acho que primeiro, assim, nós sempre reforçarmos que nenhum plano de previdência é igual ao outro, né? Cada um tem suas características, suas regras de elegibilidade, de benefício distintas. Mas hoje nós temos aqui dentro da Elos 2 grandes modalidades, que são os planos BD, de benefício definido, e os planos CD, de contribuição definida, né? Na introdução dos planos de previdência privada, que nós chamamos também de complementar, no mundo e aqui no Brasil, tradicionalmente os primeiros eram todos BDs, de benefício definido. Com o passar do tempo, né, e principalmente nas últimas 2 décadas, nós tivemos o advento dos planos CDs, e que hoje eles são a norma. Hoje todos os novos planos de previdência complementar, eles são na modalidade de contribuição definida. E qual é a diferença deles, né? Então, acho que, dando um passinho para trás, né? Falar assim, qual é a diferença entre os dois? Eu estou vendo na mesma entidade um plano BD e um CD.
O que difere entre eles? Então, acho que é legal se nós lembrarmos que, simplificando muito, vai parecer até que o nosso trabalho é fácil aqui, tá? Mas simplificando muito, um plano de previdência nada mais é que um veículo, né, financeiro de poupança previdenciária, em que um grupo de pessoas, e quando ele é patrocinado junto com uma patrocinadora, realiza contribuições para um plano, né? Essas contribuições elas são acumuladas, formam um patrimônio. Esse patrimônio vai sendo investido, vai sendo rentabilizado, para que posteriormente retorne esse grupo na forma de benefício. Então nós temos esses 3 pilares: contribuições, rendimentos, né, e benefício. O pilar do rendimento, vamos deixar para o Léo. O Léo já falou e vai explorar um pouquinho mais em relação a esse pilar. Nós podemos nos centralizar aqui nesses outros 2, contribuição e benefício. Num plano de benefício definido, como o nome já diz, o que nós definimos é o pilar do benefício. Então, o participante que está no plano de benefício definido, ele já sabe de antemão qual vai ser ou o valor do benefício dele, ou a regra de cálculo. Às vezes é uma regra, é uma média do salário, né? Mas ele já tem esse benefício que ele é definido. Se ele já tem o benefício definido, o que não é definido? É a contribuição, que ela vai ter que ser paga, rentabilizada para pagar ele. Então, num plano BD, de benefício definido, nós estamos sempre acompanhando o que foi acordado de benefícios a serem pagos e se o que já temos de contribuição, formar o patrimônio, já é o suficiente para pagar esses benefícios ou se necessitamos de mais contribuições, né? Então, esse entendimento já é importante até para nós desmistificarmos um pouco a questão do plano de equacionamento, né? Quando nós falamos, um plano de equacionamento, claro, o que ninguém quer, né? Nós temos um desconto adicional, ter que pagar uma contribuição adicional, o participante, a patrocinadora, mas ela vem justamente para isso. Ela vem justamente para conseguirmos sustentar o pilar do benefício que foi acordado, né? E o plano BD, além disso, ele tem, claro, uma estrutura mutualista. Então, não existe um patrimônio assim, individual, é um patrimônio mútuo do grupo e é o que viabiliza o pagamento de rendas vitalícias. Então, quem hoje é participante ou assistido dos planos BDs, ele tem uma renda que ela é vitalícia em decorrente dessa mutualidade. No plano CD, a visão é o contrário. No plano CD, quando nós olhamos essas 2, contribuição e benefício, esses 2 pilares, no CD o que nós definimos, daí o nome, contribuição definida, é quanto vai ser pago. Quanto o participante, a patrocinadora também, mas principalmente quanto o participante está disposto a pagar para o plano. É isso que está definido. O benefício vai ser uma função da contribuição, né? Então, quanto mais o participante realizar de contribuição, mais ele vai ter de benefício. Quanto mais clara essa contribuição rentabilizar, mais ele vai ter de benefício. Então, aqui entra toda a importância, primeiro, do que nós estamos fazendo, de transmitir conhecimento para esse participante, poder acompanhar o saldo individual dele, que é no plano CD, conseguir entender se o que ele já está formando de poupança previdenciária vai ser suficiente para atingir os objetivos dele, que pode ser uma aposentadoria, ou pode ser, no caso até do exemplo que o Ezequias deu, um plano de previdência para o filho, para a filha, né, para eventualmente pagar uma faculdade ou realizar algum sonho, né? Mas ele vai ter que ter esse acompanhamento mais individual. E é importante que isso esteja na leitura também dos resultados, né? No BD, esse entendimento, né, de como funciona a estrutura do BD, essa coletividade, e que o que nós queremos no fim do dia é pagar aqueles benefícios que foram acordados, e estamos fazendo toda a gestão para isso. E no plano CD, esse entendimento de como está sendo a performance e como essa performance está se refletindo na minha poupança individual. E é curioso, né? Vou pegar aqui a fala do Fabrício para falar do lado do investimento, né? Porque quando a gente monta o portfólio, a gente precisa ter essa estrutura em vista, porque em teoria a gente tem menos risco, né, para correr num plano que é mais maduro, num plano que você tem uma regra, né, como ele falou, de benefício definido, do que num plano de contribuição definida, né? Então, por isso que quando a gente pega as carteiras dos BDs, quase 80%, 85% do portfólio é título público federal, né, que são aqueles títulos que o governo federal emite, que
ele é corrigido por IPCA, que é a inflação mais uma taxa, né? Porque quando você olha no longo prazo, né, esse é um título muito mais conservador, que vai proteger o capital, né, e que auxilia. E aí, Vivian, só para te passar, a gente em 2023 aumentou a imunização, né, que a gente fala do passivo, como? Comprando mais título público federal. No ano passado, salvo engano, a gente comprou em torno de 70 milhões de reais, quase 100 milhões de reais para os 3 planos BDs, justamente para né, buscar isso que o Fabrício comentou. É importantíssima essa explicação até para o nosso participante quando acompanha o nosso relatório mensal, as carteiras de cada plano, né? Porque existe essa comparação, né? Eu sou plano BD, por que na minha carteira tem esses títulos, esses fundos, no plano CD tem outros fundos? Então, esse entendimento é crucial, né? Para que o participante consiga realmente acompanhar, né? Os informes que a gente faz mensalmente, né? E aí, Fabrício, claro, pegando essa explicação do Léo, né, e trazendo bem para o nicho de plano BD, né, a grande expectativa e o grande anseio, né, por informação dos participantes dos planos BDs é saber, ok, rentabilidade foi, né, superamos a meta atuarial em 2023, e aí como é que isso influencia no resultado, né? Porque são planos que já têm resultados deficitários, né? O que é esse resultado deficitário? Acho que a tua explicação inicial ali da diferença de benefício definido, então a contribuição é o que vai variar para garantir isso aqui. Eu acho que essa explicação é a base, né, para esse entendimento. Mas vem a grande pergunta, como é que foi 2023 do ponto de vista atuarial, né, dos planos BDs? Perfeito. Isso, com enfoque nos planos BDs, né? Que nós fazemos aqui a gestão. Então, o encerramento de 2023... O ano de 2023 foi um ano desafiador, mas ainda assim, com exceção de um plano, todos os demais nós tivemos uma melhora nos resultados, né? Uma melhora no resultado patrimonial. Os planos eles se mantêm deficitários, é um desafio que nós temos aí no longo prazo, mas melhoraram esse resultado quando comparados ao encerramento de 2022, quando olhamos para o BD Eletrosul, Plano Único BD da CGT, e para a própria parcela que nós temos BPDS, que é aquela parcela BD lá dentro do Plano CD da Eletrosul, né? Também fazemos um acompanhamento específico dela. Os três tiveram uma melhora. Quais são os dois principais fatores, drivers aqui dessa melhora do resultado? O primeiro foi a performance dos investimentos, tá? A superação da meta atuarial. Então, o que é a meta atuarial? Uma meta que nós temos para os planos BDs, de qual é o mínimo que nós precisamos que a área de investimento nos entregue de rentabilidade, né? Para manutenção ali do resultado dele. Como nós conseguimos entregar uma rentabilidade acima dessa meta, esse acima melhora o nosso resultado. Ele reduz déficit. Tá? Então esse foi o primeiro fator e ele por si só nós já tivemos uma redução do déficit. Reiterando, uma redução, o plano continua deficitário, mas com um déficit menor, inferior ao que nós tínhamos. Um segundo fator, no caso do BD Eletrosul e do BD CGT, foi o próprio reconhecimento, uma questão assim contábil, mas foi reconhecido. Eu estava falando ali daquelas contribuições e benefícios, né? Foi reconhecido que nesses dois planos nós temos uma expectativa agora de receber mais contribuições pela implementação do plano de equacionamento do déficit de 2022. Tá? E até um ponto que é importante para o participante que está nos escutando, que é participante ou assistido, né, de algum desses dois planos, porque agora em abril, né, de 2024 iniciou-se a cobrança dessa nova contribuição extraordinária, então um desconto ali na folha, né, relativo ao déficit dos planos do encerramento de 2022. Isso é uma questão toda operacional de atendimento de normativas que até ser implementado no equacionamento demora aproximadamente um ano. Então ele está iniciando agora, mas é relativo ao encerramento de 2022. No encerramento 2023, nós tivemos essa redução dos déficits e eles estão abaixo dos limites que são possíveis pela legislação. Então, nós não precisamos implementar, não tem nenhuma obrigatoriedade de implementar algum novo plano de equacionamento, né? Então, nos dá um conforto, digamos, que pro ano que vem, 2025, não vai ter
alguma implementação de uma nova cobrança, né? O BD-End, nós também tivemos um bom desempenho dos investimentos. Nós tivemos alguns outros fatores que acabaram pressionando o resultado de uma forma negativa, que foi uma alteração necessária de uma premissa utilizada nas avaliações atuariais, nos cálculos que são realizados. Essa premissa ela trouxe um incremento ali no déficit. E também a própria experiência, aqui é um assunto que ele é sempre sensível, porque no ano de 2023 nós tivemos no plano BD-End quantitativo de encerramento de benefícios decorrente de falecimentos abaixo do que tinha lá numa projeção atuarial, né? Então, quando isso acontece, significa que, felizmente, as pessoas estão vivendo mais, mas se elas estão vivendo mais, nós também estamos tendo que pagar mais benefícios, sim, né? Precisa de uma reserva maior. Precisa isso, uma reserva maior, então pressiona também negativamente. Ainda assim, acho que olhando aqui pelo lado bom, o resultado do BD-End deficitário ficou dentro do limite permitido, e depois de uma sequência que se teve lá de 2018, se não me engano até 2021, né, de planos de equacionamento sucessivos, agora nós encerramos o segundo exercício consecutivo sem necessidade também para o BD-End de um novo plano de equacionamento. Sim. Então, nenhum dos 3 planos com nenhum equacionamento referente a 2023, nenhum né? deles. Nenhum dos planos da Perfeito. Acho que essa é uma notícia que o nosso participante sempre espera ansioso para saber, né? Que interfere diretamente aí no benefício. Bom, voltando aqui um pouco para o Ezequias novamente, né? Tem um ponto aí que foi um ponto alto de 2023, que foi o lançamento do Futurize. A gente já comentou aqui na abertura, né? Nosso primeiro plano instituído, né? Em menos de 6 meses de lançamento, ele superou aí o patrimônio de mais de 5 milhões de reais, né? Superou aí os 5 milhões de reais. O que o Futurize, em tão pouco tempo, representa para a Elos e para os nossos participantes e né, dos planos patrocinados, né? Porque ele, mesmo que eu não tenha um Futurize, o que a entrada desse plano, né, pode trazer para a entidade como um todo? É muito interessante esse ponto, né? Então, Futurize é um plano novo, um chamado plano instituído, né? É um plano, então, que ele não tem um patrocinador, ele tem instituidores, né? E ele está aberto, né, a novos participantes, né? Ele vem, como eu disse antes, naquela linha da Elos de ter a vocação para a educação financeira e previdenciária. Então, ele vem com esse viés, que é o nosso DNA, trabalhar isso para que as pessoas tenham, então, uma expectativa futura melhor, né? E ele surge nesse contexto, né, onde a sociedade brasileira como um todo sempre se debate nesse tema, né, de como vai ser a minha vida depois de aposentado, né, o que eu tenho para receber do INSS vai ser suficiente para eu viver, como eu vou conseguir manter meu poder de compra. Então ele vem muito nessa linha e vem atender esse ponto aí especificamente, acho que para algumas pessoas, e atender também, como eu disse anteriormente, aos dependentes aí dos nossos participantes, né? Ele parte então para, quando a Elos coloca esse produto, então é um produto novo, ele vem solidificar a perpetuidade da Elos, que aí a gente tem uma outra vertente de crescimento, né? Como a Vivian falou, é um plano que ele começou em quase 6 meses, até menos que 6 meses, ele já tinha atingido o patrimônio que o planejamento nosso seria só no final de um ano. Ele conseguiu reduzir em menos da metade o tempo, né? E nós fechamos o primeiro ano, ele já está como se estivesse no segundo, né? Então a aceitação tem sido grande, né? A gente se surpreende, né, com o crescimento que o plano está tendo, né? Ele já está bem sólido, eu diria que o Futurize deu certo, né? Ele está aí, né? As pessoas estão aderindo, né? E nós ainda agora,
com um movimento ainda de crescimento maior em função de termos novas patrocinadoras, então aumenta ainda muito mais o nosso público-alvo para esse produto. Então a gente olha com muito otimismo, né? E o Futurize ele representa um marco de mudança dentro da Elos, né? É um sonho que a Elos carregava nos últimos 50 anos. Eu poderia talvez levar esse tempo todo porque é algo que sempre foi discutido dentro da Elos, a criação de um plano instituído, e ele acontece agora no momento, talvez no melhor momento que poderia acontecer. Então ele vem como um fechamento aí de todo esse processo. Legal, Ezequias. E essa oportunidade, né, de uma entidade fechada que oferece um serviço de excelência, né, também permitir que familiares dos nossos participantes que já têm esse contato conosco, já têm uma relação de confiança, né, possam também ter acesso a um produto da Elos, né? E eu acho que muito pensando também, né, do nosso público dos BDs, né, que tem uma ansiedade, né, um certo medo em relação ao futuro, né? Mas esse entendimento do déficit é importante até para saber que isso não quer dizer que está indo mal, né? É simplesmente um ajuste ali de rota. Mas é importante trazer esse plano no contexto da entidade, né? De sustentabilidade da entidade, né? De ganho em escala, talvez, de redução de custos de gestão, né? Que, no fim das contas, favorece a todos os nossos participantes, né? Então, uma oportunidade a trazer familiar, também diluir esses custos, né? De gestão. E o interessante é assim, quando a gente pensa na poupança de longo prazo, e no Brasil, quando a gente fala em juro composto, né, aquele juro sobre juro, e no nível de taxa de juros que o Brasil tem praticado nos últimos anos, a gente percebe quão eficiente é você começar o quanto antes a poupar. Pequenas parcelas mensais vão fazer muita diferença no longo prazo, né? A gente às vezes é imediatista, né? A gente quer o resultado ali, a gente quer ter o prazer imediato, né? E muitas vezes esse prazer imediato nos priva de um prazer mais duradouro que viria um pouco mais à frente. Então esse equilíbrio de entender isso e de começar o quanto antes a poupar, né? Isso no longo prazo faz uma diferença grande. Eu me recordo aqui agora, se permitir, lembrar do diálogo que a gente tem com alguns participantes, né? A gente, na Elos, a gente recebe vários participantes, né? No início, no final. Então, os aposentados, e você conversa e eles sempre falam, olha, quando eu fui contratado, pediram para eu assinar lá um monte de coisa, eu assinei, nem sabia direito o que estava assinando, assinei a adesão a Elos, e se passaram aí 30 anos trabalhando, e agora eu me aposento e vejo quão importante, né, foi feito. Ele nem refletiu, né? Talvez tivesse refletido até não tivesse aderido, mas ele aderiu e ele vê hoje a diferença que né? E quando a gente conversamos com os aposentados, é unânime isso. Como seria a vida deles hoje se não tivessem a previdência complementar, né? De forma complementar, a gente que tem 2 filhos, né, Matheus e Bernardo, e eu tô comentando porque o Futurize também ajuda na educação financeira, né? Os meninos têm um plano para cada um, né? E a gente vem conversando em casa, falando que a gente está guardando dinheiro, e eles já começam a vislumbrar na cabecinha deles. O mais velho tem 9, o mais novo 7. O que eles vão fazer com o dinheirinho deles daqui lá pra frente, né? Então já pedem, pai, guarda lá no Futurize e tal. Então é super bacana a gente, né, poder estimular isso também pros nossos próximos, né? E o Futurize deu a chance, né, da gente poder compartilhar e disseminar isso, né, pros nossos familiares. Isso. Esse privilégio que é ter um plano de previdência, né? Essa semana a Ambima, ela divulgou os resultados da nova pesquisa. A pesquisa que ela faz, que é o raio-x do investidor brasileiro, divulgou os resultados da nova edição, que se não me engano é a 7ª edição. Tem diversas estatísticas muito interessantes, mas tem uma que eles perguntaram para as pessoas que estão trabalhando qual a principal fonte de renda que elas acham que vão ter na aposentadoria, né? Quando elas perguntaram, 7%, se eu não me engano, disseram que vai ser um plano de previdência privada. Quase metade, 45%, que vai ser a previdência social, né? E 1 a cada 5 que vai ser o trabalho, que elas não vão conseguir, né, parar e vão ter que continuar trabalhando. E essa, eu peguei o extrato só da classe A e B, não estamos nem falando toda a população, classe A e B. Nossa, aí nós já vimos, olha, o privilégio que tem um plano de previdência. Mas mais, isso aqui é só
o que eles fizeram? Isso foi para quem estava trabalhando, quem está trabalhando hoje na ativa. Eles fizeram os mesmos questionamentos para quem já está aposentado, né? E o que eles descobriram? Primeiro, que não é 7%, é só 4% de quem já está aposentado que tem como principal fonte de renda a Previdência. E quase 90% classe A e B. Quase 90% é Previdência Social. Quando nós olhamos essas estatísticas, num contexto que nós sabemos das incertezas relacionadas à Previdência Social, né? Nós passamos por uma reforma da Previdência que não faz 5 anos. Foi a emenda constitucional 113 de 2019. Ela não completou ainda 5 anos e já se fala numa nova reforma, né? Nós temos líderes hoje, inclusive se não me engano, da BlackRock, falando que essa é a grande crise no mundo, é a crise da aposentadoria, como que nós vamos resolver isso, questão social, né? Questão social. Então, em todo esse contexto de incerteza, temos a oportunidade de ter um plano de previdência e, mais do que isso, levar para as outras pessoas, levar para nossa família, levar para os filhos, como o Léo fez. Isso eu acho que nós temos que valorizar muito, né? E incentivar todos esse movimento. E o nosso plano patrocinado, aqui a gente falando de resultados, né, dos nossos planos patrocinados, e aí tem uma reclamação aqui, outra ali, é claro, e é importante que as pessoas estejam ali sempre acompanhando, né, a nossa gestão que a gente está fazendo na Elos, mas é importante também que elas tenham noção desse privilégio, né, porque somente tem uma pesquisa da FENAPREV que aponta de 2023 que menos de 5% dos funcionários de regime CLT têm acesso a planos patrocinados. Então, assim, ter um plano em que a tua empresa empregadora ajuda, contribui para o teu futuro, também é um diferencial que tem que ser levado em conta e, é claro, também é papel do nosso segmento propagar isso para que mais empresas oportunizem, né? Porque a gente sabe que numa deficiência de educação financeira, isso precisa ser mais imposto, né? Como o Ezequias falou, que bom que no passado era imposto, né? Agora voltou a adesão automática, né? Que é um belo estímulo aí. Então, é importante que a gente propague isso, né? Porque vai ser um problema social realmente, né? Lá na frente. As pessoas vivem mais e como é que vão chegar lá na frente sem recurso, né? Bom, eu queria finalizar esse bloco com o Léo para nos trazer aqui alguns números, que ele falou os números de forma isolada, né, das nossas rentabilidades, comparando com o nosso índice de referência, com a nossa meta de rentabilidade, nossa meta atuarial, né, dos nossos planos, mas e um comparativo com outros produtos semelhantes do mercado? Tu consegue trazer esse paralelo para a gente ter noção da performance, né, da nossa entidade? Claro, acho que aqui eu vou falar um pouquinho de número, né, Vivian, só para relembrar o nosso participante, né, então todos os nossos 6 planos, né, cumpriram em 2023 a meta atuarial ou índice de referência, né? Então, a gente teve um ano bastante positivo, como já falamos, né? E a gente, lá na área de investimento, né, aqui na Elos, a gente se utiliza de algumas consultorias, né? E uma delas, ela acompanha não só a Elos, mas outras 129 entidades de previdência complementar. E eles emitem mensalmente como que foi o desempenho dessas entidades, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os planos CDs, né? A mediana da indústria, né, dessa quantidade de entidades de previdência que eles acompanham rendeu em torno de 12,7%. Né? E quando a gente olha, né, o Elos Prev rendeu 15,29%, o CD Eletrosul 13,19%. Aqui eu estou falando dos dados congregados, né? Consolidados, isso. E nos planos BDs também não foi diferente, né? A mediana da indústria de entidades de previdência complementar, né, rendeu em torno de 12,1%. E a gente teve aqui, então, o CGTE superando, o plano BD Eletrosul muito próximo desse número, o BDENGE ficou um pouquinho abaixo. E aqui acho que eu vou abrir um parênteses, né? Por que o BDENGE, né, teve um desempenho de 10,90, bastante acima da meta atuarial, é verdade, mas por que ficou abaixo? Né? Quando a gente olha a carteira de investimento em 2023, esse plano foi o que menos tinha alocação na estratégia de renda variável. E voltando à minha primeira fala, né, eu disse que a estratégia que mais rendeu no ano de 2023 foi renda variável, né? Então, isso é uma justificativa importante do participante saber. Mas eu tenho um outro número, Vivian, que, né, agradecer aqui o time de investimento lá da Elos, que eles fizeram um estudo com 2.882 fundos de previdência abertos. Aqueles fundos que você pode comprar no banco, na seguradora, né? E quando a gente olha o resultado desses fundos em 2023, a mediana de retorno foi de 12,6%, né?
E aqui essa comparação ela é só feita para os planos CDs, né? Mas então, os nossos planos CDs, como eu comentei, o Elos Prev entregou 15,2% de retorno, então superou bastante a mediana da indústria, né? E o plano CD Eletrosul também, 13,19%, né? Essa amostra, ela tem 1,3 trilhões de patrimônio, então, assim, são muitos fundos de todos os bancos que a gente imaginar, né? E o Elos Prev ficou no primeiro quartil, então, que é uma medida estatística, mas muito bem alocado, e o CD Eletrosul no segundo quartil também, que, né, acima da média da mediana, né? Então, a gente, então, quando compara, né, com a indústria de entidades de previdência fechadas, a gente teve resultados melhores quando a gente olha o plano CD e planos BDs muito em linha, né, um deles até superando. E quando a gente olha para fora, para bancos e seguradoras, né, os nossos planos CDs renderam bastante acima, aí, quase 3 pontos percentuais acima. Obrigada, Léo, por trazer esse panorama aí pra gente. Bom, no próximo bloco a gente vai trazer um pouco sobre as perspectivas para 2024. E o ano de 2024 já começou com muitas novidades, projetos e desafios, principalmente com a entrada de todo o Grupo Eletrobras, 7 novas patrocinadoras ao Plano Elos Prev, que ocorreu em dezembro e janeiro desse ano com as assinaturas dos novos convênios de adesão. E desde fevereiro já estamos fazendo a apresentação do plano para novos funcionários do Grupo Eletrobras. Ezequias, esse novo cenário aí traz novas perspectivas, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse movimento de entrada de todo o Grupo Eletrobras como patrocinador do Elos Prev e o que a gente pode esperar de crescimento desse plano e da própria Elos, né? Nesse ano e nos próximos. Nós temos aí novas perspectivas e novos desafios, né? Então, foi tudo que já falamos aqui, a gente viu como a Elos tem se portado, a importância que tem sido dada à excelência, a executar bem, a ter controles, né? Todo o processo sendo revisado de todas as atividades, né? A gente conseguindo alcançar uma série de certificações. Então, hoje a Elos tem o selo de engajamento da ABRAP, que é um selo que visa então ver como está o engajamento da equipe. Então, nós temos o selo de investimentos da ABRAP, que é outra chancela também de que os processos de investimentos estão dentro das melhores práticas, né? Nós temos duas ISOs, né, internacionais que versam sobre a segurança da informação, a LGPD, que são também duas conquistas grandes, né, e que já estamos carregando já nos últimos 3 anos, e é uma chancela importante, né, porque a informação é algo que tem sido debatido no mundo inteiro, a segurança da informação. Então, eu diria que a Elos está na linha de ponta aí, que foi a primeira entidade no Brasil a ter essa chancela, a ISO 27001 e 27701, né? E seguimos aí, agora outras entidades já estão aderindo também, mas nós fomos a primeira a ter essa chancela. Então, isso tudo, esse arcabouço, né, traz aí uma visão da importância e da seriedade com que o trabalho tem sido feito, né? E uma das chancelas que nós recebemos também veio da Eletrobras, de escolher a Elos, né, para consolidar as outras patrocinadoras, né, de forma que nós passamos então a ser a entidade que vai fazer a gestão de todos os novos funcionários do Grupo Eletrobras. Então, são 7 novas patrocinadoras, né, que nós recebemos já no final do ano passado, né, e que agora estamos em processo, né, desde janeiro, de dar adesão desses novos participantes. Então, é um volume grande de participantes novos que estão chegando, né? Quando a gente pega todo o Grupo Eletrobras, a gente tem aí, pensa em torno de quase 50 mil vidas. Então, você tem isso aí, a gente sabe que tem os dependentes, então a gente passa a ter um público-alvo muito grande. Percebam que isso tudo vai aumentando o nosso desafio. Claro, a gente passa a ter uma massa maior, um grupo maior para poder trabalhar, e a gente tem que encarar e seguir em frente. E nós vimos aí com muito otimismo, né? Aí, mais uma vez, a gente vê a Elos, né, se posicionando e sendo aí destaque, né? Então, eu creio que, na minha visão, assim, o principal disso tudo, né, enquanto gestão dentro da Elos, é ver esse reconhecimento de que, olha, os processos dentro da Elos são melhores, né?
o trabalho é feito de forma melhor, né? Então tem excelência e isso então a gente vê como uma forma de reconhecimento a gente ser então escolhido para consolidar, né? Todas as outras patrocinadoras. Legal, Ezequias. E agora, puxando aí esse gancho do Ezequias, eu tenho 2 perguntas aí para o Léo. Uma em termos de chancela, quando a gente fala, né, de atrás de certificações, enfim, o nosso próprio relatório anual, né, agora seguindo um padrão global, né, inclusive foi inscrito lá no escritório da GRI do Brasil, né, para dar essa chancela de que sim, seguimos todas as diretrizes necessárias para esse padrão de relatório. E aí a gente traz de novo o tema ASG para a mesa, né, o quanto isso está também permeando todas as nossas ações estratégicas, né, o como a gente se posiciona, o como a gente se preocupa, né, com o ambiental, com o social, com a parte de governança. E aí eu acho que o Léo tem uma notícia aí fresquinha pra gente, né, somos signatários aí do CDP. Explica pra gente o que é isso, Léo. Legal. É um bom ponto, Vivian. É uma novidade recente, né, a Elos, então, como você comentou, se tornou signatária, né? O CDP é um organismo que tem atuação a nível global, né? E tem sede em São Paulo. De forma bastante sintética, né? A atuação é voltada para a descarbonização, né? Então são ações, né, que a gente vai poder fazer junto das empresas investidas, né? No sentido de buscar melhor transparência, as melhores práticas, né, para gestão de água, gestão de florestas, né, e outras ações. Junto, né, a Elos é uma dos parceiros. O CDP tem mais de 150 investidores, né, como BlackRock, Santander, BNP Paribas, que são investidores internacionais. No Brasil, algumas outras entidades, né, também já são signatárias. Então, a gente, né, até na notícia que saiu no site, a gente colocou que a gente se juntou, né, a um grupo seleto de investidores, né, em prol justamente de buscar um mercado de capitais mais transparente, mais ESG, né, que é importante, eu acho que para todo mundo, né? A gente está falando de construção de patrimônio ao longo prazo, né? E não dá para deixar esse tema de lado, né? Quando a gente está falando de guardar dinheiro para 20, 30, 40 anos. Então, acho que é um ponto bastante importante e a Elos coloca mais esse passo aí. Ótimo. E aí, aproveitando ainda a tua fala, Léo, o Ezequias, né, pontuou muito bem essa questão do crescimento com as novas patrocinadoras, né, o que a gente vislumbra aí para os próximos anos. E aí tu já deu uma pincelada no primeiro bloco, falando um pouco de reestruturação, de gestão de investimentos, mas eu queria reforçar, eu acho que isso é importante, né? Como é que essa reestruturação deixa a gestão mais ágil e eficiente dos investimentos, já vislumbrando essa escalabilidade, né, do nosso negócio? Legal. Tem um ponto antes de falar da estrutura, que eu tomei nota para falar na outra parte e não falei, de custo, né? Aquele levantamento que a gente fez junto de 2.800 outros fundos de previdência aberta, a gente viu que a taxa de administração média anual desses fundos é em torno de 1%, 0,99%. Né? Eu estou trazendo isso porque a gente teve também recentemente, né, Ezequias, aquela redução, né, da taxa do Elos-Prev, né, que foi para 0,42%. Né? Então, se posicionando aí de forma muito competitiva, né, muito abaixo do mercado, e quando você compara com bancos ou os outros fundos geridos pelas seguradoras, né, menos que a metade. Né, então, isso é um ponto importante que eu queria destacar. Mas, falando da escalabilidade, né, Vivian, como a gente já viu, né, a gente hoje tem 4 perfis de investimento, né, não vou repetir aqui, mas... e a lógica deles é que você tem o perfil para aquela pessoa que não gosta de correr risco, né, ou para aquela pessoa que, pelo contrário, quer correr mais risco com seu recurso. Né? E a gente tem uma premissa em finanças que é o risco-retorno. Né? Na teoria, a gente sabe que quanto mais risco o portfólio de investimento tem, em teoria, mais retorno ele vai trazer ao longo do tempo. E hoje, quando a gente pega a estrutura do Elos-Prev, né, a gente tem 6 fundos de investimento que o Elos-Prev compra nos perfis de investimento. Desses 6 fundos de investimento, 5 são fundos exclusivos, que o participante só vai ter acesso, né, fazendo aqui a sua participação, sua contribuição no Elos-Prev. Né, a gente tem vários parceiros internacionais e nacionais, gestoras de investimento e bancos, que nos auxiliam nesse processo, que são responsáveis pela gestão. Né, então, hoje, esses 6 fundos, eles também estão, né, se fazem presentes no plano do CD Eletrosul e no plano do Futurize. Né? Então, juntando, né, o sistema de investimento novo, essa estrutura de fundos mais enxuta, onde a gente consegue ter mais proximidade, algumas mudanças que a gente fez em normativos, de acompanhamento de gestores, etc. Né, a gente tem, então, hoje uma dinâmica muito leve, se assim eu posso dizer,
para gerir esses recursos, muito pronta para receber a quantidade que for de participantes. A gente vai estar aqui, né, pronto para colocar o dinheiro para dentro e trazer o melhor retorno possível. Ótimo, Léo. Bom, Fabrício, agora para o Fabrício vai sempre a parte mais complexa, né? A gente volta, a gente fala bastante de plano CD, Elos Pré, Futurize, e aí a gente, sem esquecer, né, dos nossos participantes aqui dos planos BDs, né? Quando a gente fala desse tipo de plano, o assunto é um pouco mais complexo do que somente analisar retorno de investimentos, né? Para saber o resultado desse plano, né? Em termos de premissas atuariais, tu até mencionou, né, a alteração de uma premissa de um dos planos no primeiro bloco, né? Em termos de premissas atuariais, a gente tem alguma previsão de alteração em variáveis que possam impactar nos resultados agora neste ano, nos próximos anos, né? E aproveitando o que são premissas atuariais, né? Ótimo. Perfeito. Bom, então, no acompanhamento dos planos BDs, nós precisamos fazer periodicamente o que nós chamamos de uma avaliação atuarial, né? O que é uma avaliação atuarial? É nós avaliarmos quais as obrigações previdenciárias que o plano tem. Então, é pagar benefícios, né? Pagar as aposentadorias, pensões, e verificar se o que temos hoje de patrimônio, ele é suficiente para cobrir toda essa obrigação. Isso é sempre importante nós esclarecermos. Aqui, quando nós falamos previdência privada, complementar, nós estamos falando de analisar se temos patrimônio para pagar todos os benefícios até o fim da vida de cada assistido, de cada pensionista, né? É uma análise como se faz lá na Previdência Social, que olha só para o ano, né? Arrecadação e pagamento. Então, essa avaliação atuarial, nós vamos fazer uma projeção do futuro. Temos que pegar quem são hoje os nossos participantes, quem são hoje os aposentados pensionistas, e projetar para ver qual é a nossa estimativa de por quanto tempo nós vamos pagar benefício para cada um, né? Então, quanto que nós vamos pagar de benefício a cada ano futuro, até que daqui, não sei, 60, 70, 80 anos, todos os benefícios tenham sido pagos, né? E para fazer essa projeção, nós precisamos então adotar premissas de como vai ser esse futuro. Então, se nós estamos falando de pagar benefícios vitalícios, o que é o vitalício? É por quantos anos? Então, nós temos uma premissa que diz qual é a expectativa de sobrevida, né, média de cada participante, cada assistido. Essa é uma premissa do futuro. Os recursos vão ser investidos. Qual é a nossa premissa de quanto vai rentabilizar? Né? Quanto que nós vamos ter de retorno dos investimentos para usar esse retorno sempre para pagar o benefício. Então, são premissas que nós adotamos nos cálculos. Essas premissas, nós temos também sempre que acompanhar elas e periodicamente avaliar se elas estão refletindo a nossa realidade. Como eu comentei no BD-End, foi necessário um ajuste no passado. Esse ano, esse estudo das premissas ele vai ser realizado. Nós vamos avaliar todas as premissas que são utilizadas nesse trabalho, nesse estudo de projeção, para verificar se elas estão compatíveis com o histórico do grupo, com a realidade, né? com o crescimento salarial que está sendo observado, com o quantitativo de falecimentos que nós estamos observando, com o retorno dos investimentos. Todos eles vão ser estudados. Né? Essas premissas, elas são, com exceção de uma, que é a taxa de juros, todas as demais, elas são revisadas a cada 3 anos. Né? Então, a última vez que elas foram revisadas foi em 2021. Então, vai bem o ano agora. Isso significa que completou o ciclo de 3 anos, em 2023. Em 2024, nós vamos ter que revisar todas elas. O que é revisar? É avaliar qual a premissa está sendo utilizada e como é que nós estamos vendo na realidade o que está ocorrendo para ver se está adequado. Não significa que vai ser alterado algo, mas nós precisamos fazer estudos técnicos e estatísticos para realmente podermos ter o conforto e comprovar que elas estão refletindo. E o participante vai ter acesso a isso, né? Quando ele for ver o resultado de 2024. Do encerramento de 2024. Isso. E aí ele vai saber se essas premissas foram atualizadas ou não e qual o impacto, foram mantidas. Né? Isso. Tá, perfeito. É nesse momento. Tá bom, só para a gente entender, no próprio relatório anual a gente traz também, né, a questão das premissas, então para se tiver alguma alteração é porque esse é o ano também de revisão. Perfeito. Ótimo, Fabrício.
Bom, eu queria agora lançar um desafio aqui para os nossos convidados, né, para finalizar esse episódio. Se vocês conseguem resumir em uma palavra ou uma frase o que foi o ano de 2023 para Elos e o que será 2024 para nossa fundação. Ezequias. Eu diria assim, 2023 foi um ano de superação. Muitos desafios de superação. E 2024 vai ser um ano de consolidação. Acho que são duas palavras que transmitem muito bem. E essa é uma palavra, consolidação, que traz um conforto, uma segurança até para o nosso participante, né? Do que a gente está aqui, a gente está trabalhando para a perenidade da nossa entidade, né? E que atrás de melhores resultados, né? Ótimo, Ezequias. Léo. Legal. Acho que eu vou ser sucinto aqui. Inovação para 2023, né? A gente passou por muitas mudanças, fizemos muitas coisas novas, então acho que é uma palavra adequada. E para 2024 eu colocaria crescimento, né? Acho que tá em linha também com a consolidação, mas a gente tem uma perspectiva grande de novos participantes, né? E isso isso reflete crescimento para a carteira, né? Para tudo que a gente tem aqui dentro delas. Fabrício, enquanto parceiro, né? Nosso consultor, olhando de fora, como é que tu vê o 2023 para Elos e 2024? Acho que eu tenho dois olhares, né? Eu tenho de fora e ao mesmo tempo de dentro também, né? Como parceiro nesse dia a dia. Então eu poderia dizer que 2023 foi um ano de excelência, né? Em todos os aspectos da entidade, na questão da própria governança, né? Todas as alterações, uma governança robusta, na comunicação, na entrega de retorno dos investimentos. Então, todos os aspectos são uma excelência. O próprio diretor superintendente hoje, durante o podcast, diversas vezes na sua fala, ele repetia, né? Excelência, foi ficando aqui na minha cabeça. E para 2024, nós estamos super alinhados, que eu vou meio que juntar os dois. Eu diria consolidação e expansão. Consolidar esse novo posicionamento da Elos, ao mesmo tempo uma expansão, né? Com Elos Prev, com novas patrocinadoras, né? Então, um plano patrocinado, trazendo aí 7 patrocinadoras, né? Holding mais as subsidiárias integrais. Com o Futurize, expandindo também o alcance, não só aos empregados das empresas, mas também aos seus familiares, né? Então, eu colocaria essas duas. Nossa, eu agradeço muito. Acho que foi uma mesa em que a gente trouxe temas não muito fáceis de explicar para os nossos participantes. Unimos, né? Plano CD, plano BD, duas modalidades distintas, né? Com suas especificidades. Então, assim, agradeço muito a explicação de vocês. Acredito que o nosso participante vai aprender um pouco mais com esse conteúdo que a gente conseguiu debater aqui hoje. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. E agradeço muito aos nossos ouvintes, espectadores. Convido a todos a nos seguir nas redes sociais, a mandar sugestões para os nossos próximos temas de podcast. Né? Fiquem bem à vontade, porque a gente quer trazer temas que realmente vocês tenham dúvidas, temas para a gente explorar, temas curiosos, enfim, participem com a gente. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.